Oi, oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, eu sou Ana Paula. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu fiz este colete aqui em tricô. Ele é um colete feminino, vai vestir um tamanho M e eu vou deixar as medidas para você se basear melhor, né, o tamanho que ele fica. Aqui de comprimento, ele fica com 52 centímetros e de largura, pegando aqui, ó, abaixo do tórax, ele dá 40 centímetros. Essa medida aqui da largura vai vestir, né, um tamanho maior, porque como esses pontos aqui trabalhados alternam bastante entre ponto meia e tricô, ele fica com um efeito sanfona aqui nesses trançados, ó. Então, é uma peça que estica bastante. Embora ele tenha esse trabalhado aqui todo trançado, parece ser difícil de fazer, mas não é, porque a repetição dos pontos todas se dão nas mesmas carreiras. Então, fica fácil de gravar a repetição do ponto. O trabalho maior é porque usa bastante agulha auxiliar, mas eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro como fazer esses trançados aqui, inclusive nessa mesma peça. Se você já tem um pouquinho mais de experiência no tricô, para você fazer esses trançados direto, né? Sem o uso de agulha auxiliar. Se você quiser dar uma olhada nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque aí, né, se você conseguir fazer nesse método, o teu tricô vai ficar pronto um pouquinho mais rápido. Ele é uma peça que é trabalhada dos dois lados, frente e costas tem o mesmo trabalhado e são exatamente iguais, porque o mesmo decote que eu fiz aqui na parte da frente, eu fiz na parte das costas também. Mas se você quiser fazer a parte das costas retas, aí fica, né, ao teu critério. Eu vou deixar também algumas fotos aqui da peça no corpo para você ver o caimento que ela fica. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostou, deixa o teu like aqui, se inscreve no canal e vamos lá acompanhar o passo a passo. Para fazer essa peça, eu vou utilizar a lã Alice da Círculo. Eu vou deixar aqui no cantinho algumas informações a respeito da lã e quantidade que eu usei. E para trabalhar, eu vou usar a agulha de tricô número 5,5. Eu já comecei a fazer aqui a minha peça. Essa parte aqui é bem básica e por isso eu já adiantei. Eu montei aqui 94 pontos na agulha e estou com 16 carreirinhas trabalhadas do ponto barra 1 por 1. Em centímetros, eu vou medir aqui para vocês. Eu tenho aqui 5,5 centímetros da barrinha trabalhada. Se por um acaso você tiver dúvida em como montar os pontos e em como fazer a barrinha 1 por 1, eu já tenho esses vídeos aqui no canal e eles estão lá na playlist de tricô para iniciantes. O próximo passo agora é eu fazer a divisão dos pontos aqui para formar ali o ponto fantasia da peça. Aqui eu coloquei os marcadores para fazer a divisão aqui desses pontos que vai ser trabalhado. Lembrando que eu tô no direito da peça, eu sei que eu tô no direito toda vez que este fiozinho aqui, lá do início onde eu montei o tricô, estiver aqui do ladinho da ponta da agulha. E eu vou passar a quantidade que tem aqui entre cada marcador agora. Aqui no início eu tenho 16 pontos, 2, 8, 2, 3, 5, 6, 2, 6, 2, 6, 5, 3, 2, 8, 2 e 16. Aí, eu tentei colocar aqui, ó, as corzinhas, né, combinando aqui, porque cada ponto tem a sua corzinha. Aqui, o laranjadinho vai ser ponto arroz, aqui o vermelho corda dupla, os rosas ponto oitinho e os verdes ponto gaivota. E todos os pontos vão ser separados entre eles por pontos em tricô. Então, vamos começar aqui agora a primeira carreirinha. Eu só vou direcionar os pontos aqui, o que vai ser o ponto tricô e o que vai ser ponto meia, para daí sim, posteriormente, eu fazer os pontos trabalhados em si. Aqui no ponto arroz duplo, é um ponto que basicamente são pontos alternados entre ponto meia e ponto tricô, e para então não continuar sendo uma repetição aqui do ponto barra 1 por 1 que eu já vinha fazendo, eu vou desencontrar os pontos aqui. Aonde tem meia, eu vou fazer tricô, e aonde tem tricô, eu vou fazer ponto meia. Então, aqui no meu primeiro pontinho,
ele é meia, eu já vou começar aqui a fazer em ponto tricô. Próximo é tricô, eu faço ponto meia. Tricô sobre meia, meia sobre tricô. E eu vou seguir alternando assim, né, desencontrando os pontos até chegar ali no marcador laranjado. Chegando aqui no marcador laranjado, passei ele, eu vou fazer 2 pontos em tricô. Marcador vermelho agora, eu faço aqui 8 pontos em meia. Feitos 8 pontos em meia, passei o marcador. 2 pontos em tricô. Passei o marcador rosa. 3 pontos em meia. Passo o marcador rosa aqui novamente. Agora, esses 5 pontos aqui vai ser assim, ó. 2 pontos em tricô. 1 ponto sem fazer, que eu apenas pego o pontinho, ó, o fio tá lá pro lado do meia. Pego o pontinho, passo pra agulha da direita, volto o fio aqui pro lado do tricô e faço 2 pontos em tricô. Cheguei no marcador verdinho, que são os pontos gaivota. Então, eu vou fazer 6 pontos em meia. Passei o marcador, separo eles por 2 pontos em tricô. Passo o próximo marcador, faço 6 pontos em meia. Passei o marcador, faço 2 pontos em tricô. Passei o marcador, faço 6 pontos em meia. Talvez, se eu estiver fazendo muito rápido aí pra você, lembra que tem uma opção aqui no YouTube que você faz aí na própria tela que você tá assistindo, que você consegue mudar a velocidade do vídeo. Você vai ali nos 3 pontinhos ou naquele botãozinho de engrenagem que tem aí no cantinho da tela e tem ali uma opção velocidade, que aí você pode alterar, né, a velocidade do vídeo para mais lento ou mais rápido, conforme a tua necessidade. Aí, se eu estiver indo muito rápido aqui nesse momento, você vai lá nessa opçãozinha e deixa mais devagar aí para você conseguir acompanhar melhor. Passei aqui o último marcador verde, né, fazendo os 6 pontos em meia, viro o fio, aí aqui eu faço 2 pontos em tricô, 1 ponto sem fazer, volto o fio aqui pro lado do tricô e faço 2 pontos em tricô. Passo o marcador. 3 pontos em meia, passo o marcador, 2 pontos em tricô, passei o marcador, 8 pontos em meia aqui. Feitos 8 pontos em meia, passo o marcador, 2 pontos em tricô, passo o marcador e aqui os 16 pontos, que é o arroz duplo, você alterna os pontos do que tiver aí na tua barra 1 por 1. A minha aqui tá em tricô, né, o próximo ponto, então eu vou fazer em meia e tricô sobre o meia. Meia sobre o tricô, tricô sobre o meia. E sigo assim, alternando aqui, até ali o finzinho dos pontos. Já virei aqui o meu trabalho, né? Agora, eu vou pra segunda carreira,
E na segunda carreirinha, eu vou apenas acompanhar os pontos. Inclusive aqui no ponto arroz, tá? Porque o ponto arroz duplo, ele alterna só nas carreiras de direito. As carreiras de avesso, a gente acompanha o ponto como ele se apresenta. E todos os outros pontos aqui é da mesma forma. Eu vou trabalhar acompanhando os pontos como eles se apresentam. Meia sobre meia, tricô sobre tricô. Aí, a única dúvida que você pode ter, talvez seja naquele pontinho que a gente passou ele sem trabalhar, né? Que aqui no avesso eu vou trabalhar aquele pontinho em tricô. Eu cheguei ali, ó, no pontinho sem trabalhar e vim mostrar pra você, só pra você não ficar com dúvida. Fiz ponto sobre ponto, né? Então, aqui eu tenho meia sobre meia. O ponto sem trabalhar tá aqui, ó, ele fica com esse fiozinho assim, mais soltinho aqui embaixo dele. Então, esse pontinho aqui, que foi o ponto que eu fiz sem trabalhar lá no direito, aqui no avesso, eu trabalho ele em tricô. Terminei ali a segunda carreira, não dá pra ver muita coisa aqui ainda, né, porque tá bem pequenininho. Vou começar agora a terceira carreira. E, como eu falei, carreiras do direito, eu inverto o ponto arroz aqui. Então, agora, aonde eu tenho tricô, eu faço meia, aonde tem meia, eu faço tricô. Logo aqui no começo, meu primeiro já é tricô, então, eu vou fazer meia sobre tricô. Tricô sobre meia, meia sobre tricô. Tricô sobre meia, meia sobre tricô. Cheguei aqui no marcador, vou passar ele, faço 2 pontos em tricô, cheguei no marcador vermelho, que agora é aquela corda dupla, né? Aí, eu vou usar aqui o cabo de uma agulha de crochê para me servir como agulha auxiliar. Eu vou pegar 2 pontos, vou deixar a espera aqui pro lado que eu faço o ponto tricô. Trabalho 2 pontos em meia, volto os pontos que estavam à espera para agulha. Trabalho esses 2 pontos em meia. Já formou ali o primeiro trançadinho. Ó, passei o meu fio aqui pro lado agora do tricô. Pego 2 pontos e deixo a espera lá pro lado que eu faço o ponto meia. Trabalho 2 pontos em meia. Volto esses 2 pontos aqui pra agulha. Trabalho esses 2 pontos em meia. Já fiz aqui o primeiro trabalhadinho. Passo o marcador vermelho. Trabalho 2 pontos em tricô. Passei o marcador. Esses 3 pontos aqui, ó, do marcador rosa, é o ponto oitinho. E ele é assim, ó, eu pego lá o terceiro ponto e derrubo aqui, ó, sobre os 2 primeiros. Então, eu fiquei com 2 pontinhos na agulha e o terceiro ponto tá aqui, ó, derrubadinho sobre os 2 primeiros. Eu trabalho 1 ponto em meia, faço uma laçada e 1 ponto em meia. Ele já tá prontinho ali. Passo o marcador. E agora, esses 5 pontos aqui, ó, que fica entre o ponto oitinho e o ponto gaivota, eu faço 2 pontos em tricô, passo 1 ponto sem fazer. Volto o fio aqui pro lado do tricô, trabalho 2 pontos em tricô, passei o marcador verdinho, né, que são os pontos referentes ao ponto gaivota. Aqui, eu vou pegar 2 pontos, ó, o fio tá aqui pro lado do tricô. Pego 2 pontos e vou deixar a espera lá pro lado que eu faço ponto meia. Trabalho 1 ponto em meia,
Volto os meus pontos à espera para a agulha. E trabalho esses 2 pontos em meia. Agora, eu vou pegar apenas um ponto e vou deixar a espera aqui pro lado que eu faço o ponto tricô. Trabalho 2 pontos em meia e volto esse único ponto para a agulha. Trabalho esse ponto em meia. Ponto gaivota também já ficou formadinho ali. Passo o marcador. Faço 2 pontos em tricô. Passei o marcador. Ó, vim com o fio aqui pro lado do tricô. Pego 2 pontos, deixo a espera lá pro lado que eu faço o ponto meia. Lembrando que aqui, marcador verdinho é outro ponto gaivota, igual esse aqui, ó, que eu vou formar aqui agora. Então, tenho 2 pontos à espera lá pro lado que eu faço o ponto meia. Trabalho um ponto em meia. Volto os 2 pontos à espera para a agulha. Trabalho esses 2 pontos em meia. Pego um pontinho só e deixo a espera agora aqui pro lado que eu faço ponto tricô. Trabalho 2 pontos em meia, devolvo o ponto à espera para a agulha e trabalho esse ponto em meia. Passei o marcador, os 2 pontinhos de espaço entre um e outro, eu faço o entrecô. Terceiro parzinho aqui, ó, de marcador verdinho, vou repetir esse ponto gaivota aqui mais uma vez. Acabou agora a sequência de ponto gaivota, né? Os marcadores verdinhos, já passei todos. Aí, eu faço 2 pontos em tricô, virei o fio, passo um ponto sem fazer, volto com o fio e faço 2 pontos em tricô. Cheguei no marcador rosa, passei, vou formar aqui o ponto 8 novamente. Ó, eu pego o terceiro ponto, dou uma esticadinha nele assim e derrubo ele sobre os 2 primeiros. Fiquei assim, ó, com 2 pontinhos aqui na agulha, o terceiro é o que tá caidinho aqui. Eu faço um ponto em meia, uma laçada e um ponto em meia. Passo o marcador, 2 pontos em tricô, passo o marcador e vou formar outra cordinha dupla, ó, como foi aqui, nesse primeiro marcador vermelho. Então, eu pego 2 pontos, deixo a espera aqui pro lado do tricô, trabalho 2 pontos em meia, devolvo os pontos à espera para a agulha, trabalho eles em meia. Ó, vim com o fio agora aqui pro lado do tricô. Pego 2 pontos, deixo a espera lá pro lado do ponto meia. Trabalho 2 pontos em meia. Devolvo os pontos à espera para a agulha. E trabalho eles em meia. Passei o marcador, trabalho 2 pontos em tricô, passo o marcador e aqui
a sequência do ponto arroz, né, que eu desencontro. Tricô sobre meia, meia sobre tricô. Aqui vai ser a quarta carreira e ela é igualzinha à segunda. Eu acompanho aqui os pontos, como eles se apresentam na agulha, inclusive aqui no ponto arroz. Aqui é tricô sobre tricô, meia sobre meia, todos os outros pontos também, tricô sobre tricô, pontinho que eu fiz aqui sem trabalhar, trabalhado em tricô. E eu vou voltar a mostrar só o ponto oitinho aqui por causa da laçada. Então, aqui, ó, tô no avesso ali do ponto oitinho e eu trabalho ele em tricô também, né, o avesso. Aqui, ó, é a laçada. Pro teu ponto ficar bonito, a laçada tem que ficar assim, bem abertinha, com um buraco bem grande. Se a tua laçada, por um acaso, ficar assim, ó, torcida, como se fosse com essa letrinha E aqui embaixo, a tua laçada ficou torcida, ela ficou fechada, o teu ponto não vai ficar muito bonito. Então, você distorce ela na agulha e tricota novamente, que é para resolver o problema e deixar assim a laçada com o buraco bem grande, né? Pro ponto dar o detalhe bonito ali. Terminei a quarta carreira e com essas 4 carreirinhas aqui, eu terminei a repetição do ponto. Aí, a quinta carreira, eu vou voltar a repetir o que eu fiz aqui na primeira. E eu vou seguir repetindo, né, de 4 em 4 carreirinhas aqui, até chegar na altura adequada para começar a fazer a cava. Uma dica que eu dou para você, caso você se perca aí na contagem das carreiras, é que essa terceira carreira, que é a carreirinha trabalhada ali com a agulha auxiliar, fazendo o detalhezinho aqui do ponto oitinho, eu vou fazer essa carreira, uma carreira de direito sim, uma não. Uma sim, uma não. A carreira que for não é a primeira carreira, né? Onde eu só trabalho acompanhando os pontos. A carreira que for sim, que eu faço o trabalhadinho aqui dos pontos, é a terceira carreira. E outra coisa também é que daí em todas as carreiras de direito, eu faço a alternação aqui do ponto arroz duplo e o pontinho sem trabalhar aqui também. Toda carreira de direito, eu passo ele sem trabalhar. Então, é isso, né? Dado essas diquinhas aí, eu vou continuar trabalhando aqui a minha peça até chegar ali na altura de fazer a cava, aí eu volto para mostrar para vocês. Eu continuei tricotando e eu já cheguei agora na altura que eu achei ideal para fazer ali a cava da manga. Em centímetros aqui, eu estou com 30 centímetros trabalhados. Então, aqui já nessa carreira, eu vou começar a formar ali os arremates. Eu tô numa carreira do direito. E aqui no direito, eu vou arrematar os pontos assim, ó, pegando 2 pontos juntos em meia. O ponto tricotado, eu devolvo ele para a agulha. Eu arrematei um ponto. Aí, eu vou pegar novamente 2 pontos juntos em meia, o ponto tricotado, eu devolvo para a agulha. Arrematei o segundo ponto e vou repetir mais uma vez. 2 pontos juntos em meia. Agora, o ponto que eu trabalhei aqui, eu não preciso voltar para essa agulha, porque já é o último. Eu arrematei aqui, então, 3 pontos. E aí, eu sigo fazendo a repetição do ponto, até chegar lá no finzinho da carreira. Cheguei aqui no último ponto, agora eu vou girar o meu trabalho. E aqui desse lado, eu vou fazer os arremates, ó, no começo das carreiras do avesso. E desse lado aqui, os arremates vão ser feitos em tricô. Então, eu pego 2 pontos juntos, trabalho eles em tricô. O ponto trabalhado, eu devolvo para a agulha, arrematei um ponto, novamente, 2 pontos juntos em tricô. O ponto trabalhado, eu devolvo para a agulha, arrematei o segundo ponto e repito pela terceira vez, 2 pontos juntos. Aí, agora é o último, né? O último ponto, eu não preciso devolver. Arrematei aqui o terceiro ponto, mas o ponto trabalhado já mantém aqui nessa agulha, e aí, eu sigo com a repetição aqui do ponto.
Aqui eu já completei aquela carreirinha do avesso, né? E terminei a primeira sequência aqui de arremates. Então, eu arrematei 3 pontos desse lado e 3 pontos desse lado. Eu vou continuar fazendo essa sequência de arremates aqui, e aí a próxima sequência eu vou arrematar 2 pontos aqui e 2 pontos aqui. Aí, depois, mais 2 pontos, né, de cada lado, e depois mais um ponto de cada lado. Lembrando que desse lado aqui, né, na carreira do direito, eu arremato os pontos pegando 2 pontos juntos em meia. E aqui desse lado, eu arremato no início da carreira do avesso, fazendo os arremates, pegando, né, 2 pontos juntos em tricô. Eu vou fazer essa sequência de arremates, aí eu volto para mostrar para vocês como que ficou aqui o arredondado da cava e também mostrar certinho um esquema ali no papel, caso você tenha ficado com alguma dúvida. Aqui eu já completei toda a sequência ali de arremates, ó. Eu fiz 3 pontos, depois 2, depois mais 2 e depois um pontinho. Eu fiz um esqueminha aqui no papel, só pra te falar melhor, né, caso você tenha ficado com alguma dúvida. Aqui no início eu tinha 94 pontos, desci até a altura da cava. Aí, eu arrematei, fica como se fosse uma escadinha, né? Primeiro, eu arrematei 3 pontos, depois 2, depois mais 2, depois mais 1. Isso dos dois lados, né? Tudo que eu fiz aqui no começo, arrematando nas carreiras de direito em meia, eu fiz aqui do outro lado, no começo das carreiras, do avesso, arrematando em tricô. E agora, o total que eu tenho aqui na agulha é 78 pontos. Eu arrematei 8 pontos no total de cada lado. Esse arremate aqui das cavas não interfere em nada o trabalhado do trançado aqui do centro. Então, eu continuo tecendo reto agora, sem arrematar mais nenhum ponto, até chegar à altura de fazer os arremates para a gola. Aqui, eu continuei trabalhando, né? Eu virei a peça assim mais de ladinho para mim conseguir focar ela inteira aqui no vídeo. Em centímetros, eu estou aqui, ó, desde o início trabalhado com 48 centímetros. E é nessa altura agora que eu vou começar a fazer o arremate ali para a gola. Para fazer esse arremate da gola, eu coloquei aqui alguns marcadores para me auxiliar. Aqui, ó, nas pontas, eu tenho 19 pontos, que são os pontos que vão ficar referente para os ombros. E aqui no meio, eu tenho 20 pontos, que são os pontos que eu vou deixar à espera para fazer o acabamento da gola depois. Nesse entremeio aqui, eu tenho 10 pontos, que são os pontos que eu vou arrematar para fazer a curvinha da gola. Aqui nessa primeira carreira, então, eu vou trabalhar acompanhando os pontos até chegar aqui nesse marcador verdinho. Então, eu cheguei aqui no marcador verdinho, eu tenho 29 pontos trabalhados aqui. Eu posso até tirar esse marcador já, e eu vou pegar um gancho de deixar os pontos à espera, e eu vou deixar esses pontos aqui, ó, os 20 pontos aqui do centro, à espera nesse gancho. Então, ficou assim. Esse outro marcador verdinho aqui, eu posso até tirar ele também. Eu vou trabalhar essa parte do ombro aqui agora com esses pontos aqui na agulha, porque é um pedaço bem pequenininho, eu acho que não compensa colocar esses pontos à espera. Mas, se for uma coisa que te incomode, então, daí você pode colocar esses pontos à espera aqui dessa outra agulha, pra gente trabalhar só esse ombro aqui agora. Então, eu girei o meu trabalho, né? Tô no avesso agora, meus pontos à espera estão aqui. Esses pontos aqui são os que vão ficar esperando também para trabalhar o outro ombro depois. Aqui desse ladinho, onde eu já passei aquela carreira do direito, eu já vou começar a fazer os arremates pra gola. Então, eu vou arrematar aqui, ó, no avesso, né? No início da carreira do avesso, em tricô, 2 pontos. Então, ó, arrematei um, volto o ponto pra agulha, arrematei 2. Esse ponto aqui é o último, eu não preciso voltar ele pra essa agulha, eu já posso deixar ele aqui. E aí, eu sigo o restante da carreira acompanhando os pontos. Estou aqui, então, para dar início agora na próxima carreira do direito. A carreira do direito eu vou seguir acompanhando o mesmo trabalhinho que eu já vinha fazendo aqui, sem alterar nada.
Aí, eu vou voltar para mostrar quando eu estiver aqui no início da carreira do avesso. Então, estou novamente aqui na carreira do avesso, vou fazer mais uma vez esse arremate, ó. Vou pegar 2 pontos juntos em tricô, o ponto que eu trabalhei, eu devolvo para a agulha. E repito, 2 pontos juntos em tricô. Agora, já é o segundo ponto, aí o segundo ponto eu não preciso devolver. Eu já deixo aqui nessa agulha e sigo acompanhando os pontos ali. Eu vou continuar fazendo o arremate dessa forma até eu chegar aqui nesse marcador vermelho. Somente nas carreiras do avesso, né, no início das carreiras do avesso, eu vou arrematar 2 pontinhos, até chegar aqui no marcador vermelho, ó. Eu tenho aqui mais 6 pontos, então, vai dar mais 3 carreiras de arremates ainda. Aqui, eu continuei trabalhando, então, essa parte, já arrematei ali todos os pontinhos que estavam referentes a esse arredondado aqui, ó. O marcador vermelho tava bem aqui, aqui eu tenho só 19 pontos na agulha agora. Eu já cortei aqui o meu fio, ó, deixei cerca de uns 60 centímetros aqui pra mim poder fazer a união do ombro depois. E esses pontinhos aqui agora, eu vou deixar eles à espera também, pra mim poder dar início ali na outra parte do ombro. Tô com a peça nesse formato assim agora. Vou dar início aqui nesse ombro. Eu já peguei o fiozinho que tá indo lá pro novelo, ó. Eu não dou nó nada nessa ponta aqui, mas eu deixo uma pontinha ali um pouco maior, pra mim poder fazer um arremate depois. Aqui os arremates vão ser da mesma forma que foram aqui desse lado. A única diferença é que aqui desse lado eu fazia os arremates no início das carreiras do avesso. E aqui desse lado eu vou fazer os arremates no início da carreira do direito. Então, eu já vou iniciar aqui pegando 2 pontos juntos em meia. O ponto que eu trabalhei, eu devolvo ele para a agulha. Ficou assim bem mais largo porque o fio tá sem dar nó, mas depois isso vai se ajeitar. Vou fazer novamente 2 pontos juntos em meia, já é o segundo, aí o último eu não preciso voltar. Eu sigo fazendo aqui a repetição dos pontos. Estou aqui novamente na carreira do direito e eu vou sempre fazendo dessa forma. A cada carreira do direito, eu vou arrematar 2 pontinhos aqui, até chegar aqui no marcador. O ponto trabalhado aqui, enquanto tiver ponto para mim fazer, eu faço ele. Quando não der mais, aí eu sigo trabalhando só acompanhando se é meia ou se é tricô. Eu vou continuar fazendo aqui e já volto pra gente fazer o próximo passo. Terminei os arremates aqui desse lado também, já estou com 19 pontos aqui dos dois lados, né, que são os pontos que vão ficar aqui à espera para a parte do ombro. Aí, só para recapitular, eu tinha 10 pontinhos aqui naqueles marcadores, e foi os pontos que eu arrematei, né? Como eu arrematei de 2 em 2, então eu fiz aqui 5 carreiras, arrematando 2 pontos em cada. Desse lado aqui, foram arrematados no início das carreiras do avesso, e desse lado aqui, eles foram arrematados no início das carreiras de direito. Eu virei aqui um pouquinho a peça assim, para conseguir mostrar ela inteira, e agora eu vou passar a medida total que ela ficou aqui. Ó, desde aqui o começo, ela tá com 52 centímetros e meio. Nesse momento aqui, eu já vou parar, né? Vou deixar os pontos aqui à espera, e vou começar a fazer a outra parte igualzinha foi feito essa daqui. Mesma quantidade de pontos na barra, mesma altura aqui trabalhado de barra até a altura da cava, de gola, tudo igualzinho. Aqui eu já estou, então, com as duas partes trabalhadas agora. Eu optei por fazer tanto a parte da frente quanto a parte das costas igualzinho com o mesmo trabalho. E optei em fazer o arremate da gola igual também. Se você preferir, você pode fazer a parte das costas reta, sem fazer esse arremate aqui, faz ela retinho. Próximo passo agora é eu fazer a união dos ombros. Para fazer essa união, eu vou juntar as partes aqui, ó, direito com direito. Só que aqui, a ponta da agulha, ó, ficou desencontrada, ficou uma para cada lado. Então, eu vou apenas passar os pontos aqui para uma outra agulha, para eu ficar daí com a agulha com a pontinha dos dois lados. Agora sim, eu tô aqui com as duas pontas do mesmo lado e tenho ali as peças direito com direito. Para fazer essa união, eu vou precisar de uma terceira agulha.
Se você tiver mais um par da mesma numeração, você usa. Se você não tiver, você usa uma numeração próxima. Essa daqui é a 5,5. Aí, só para te mostrar, ó, eu vou fazer aqui a parte da união com a agulha número 6. Mas pode ser uma que seja um pouquinho mais fina também, não tem problema. Aí, aqui, eu vou buscar algum daqueles fios que eu deixei à espera lá no momento que eu cortei o trabalho, né? Nesse caso aqui, eu vou usar esse daqui, ó, porque o desse ombro ficou aqui pro lado da gola. E para fazer a união, eu vou fazer assim, ó, eu vou passar a agulha no primeiro ponto e vou passar a agulha no primeiro ponto da segunda agulha. Aí, eu faço um ponto em meia e derrubo um pontinho de cada agulha. Vou repetir, ó, passo a agulha aqui no primeiro ponto e passo a agulha no segundo ponto. Faço um ponto em meia e derrubo um pontinho aqui de cada agulha. Aqui na terceira agulha, ó, fiquei com 2 pontos. Agora, eu vou passar, então, o primeiro ponto trabalhado sobre o segundo. Fiquei com apenas um ponto aqui. Eu nunca vou passar de 2 pontos nessa agulha. Aí, eu vou repetir, ó. Passo no primeiro ponto e passo no segundo ponto. Faço um ponto em meia, derrubo os pontos da agulha e tô com 2 pontos aqui. Então, eu pego o primeiro trabalhado e passo sobre o segundo. Mais uma vez, ó. Pego o primeiro ponto, pego o segundo ponto. Faço um ponto em meia, derrubo os 2 pontos da agulha. Fiquei com 2 pontos aqui, passo o primeiro trabalhado sobre o segundo. Dessa forma, eu vou fazendo o arremate dos pontos e já vou fazendo a união também. Eu vou continuar fazendo isso até chegar aqui no finzinho. Se por um acaso você ficou com dúvida de como faz essa parte, eu já tenho um vídeo aqui no canal só mostrando essa união e eu vou deixar o link aqui na descrição. Aí, eu cheguei aqui no último pontinho, quando chega aqui é só passar o fiozinho por dentro do último ponto para ele ficar preso e não voltar ali o trabalho. Ó, essa união fica desse jeitinho assim no avesso, fica uma nervura menor do que uma costura normal. E pelo lado do direito, fica desse jeitinho assim. Agora, aqui eu tenho 2 caminhos. Se eu quiser fazer a gola em agulha reta, eu vou levantar os pontos da gola primeiro, vou trabalhar a gola, arrematar ela, e depois eu costuro a lateral da gola aqui e faço a união dos ombros. Se eu quiser fazer a gola em agulha circular, eu faço primeiro a união dos ombros e depois eu levanto os pontos da gola e teço ela. Eu vou fazer a minha gola em agulha circular. Então, eu vou fazer a união dos ombros aqui e aí eu volto com o próximo passo. Aqui estão, então, os 2 ombros já unidos. E agora, eu vou começar a levantar os pontos da gola. Eu vou usar aqui uma agulha circular número 5 para fazer isso. Eu vou pegar o fio lá do novelo, da mesma forma, vou deixar uma ponta maior aqui para depois eu poder fazer os acabamentos. E pegando aqui próximo da união, ó, eu vou começar a levantar os pontos. Eu vou fazer isso com a agulha de tricô mesmo, mas se você tiver dificuldade nessa parte, você pode auxiliar com uma agulha de crochê. Eu vou pegando aqui as alcinhas, né, da bordinha, e vou ir levantando os pontos aqui nessas alcinhas. Levantei os pontos aqui nessa primeira lateralzinha, então, cheguei em uma parte que eu tenho os pontos à espera. Aqui, eu vou começar a trabalhar os pontos, seguindo o que eu vinha fazendo aqui no meu trabalho, ó. Meia sobre meia, tricô sobre tricô. Passei aqui aquela parte do gancho e agora aqui eu volto a levantar os pontos como eu vim fazendo lá do outro lado, né? Cheguei aqui no outro gancho e vou fazer a mesma coisa. Vou trabalhar acompanhando o ponto. Meia sobre meia, tricô sobre tricô. E vou levantar os pontos aqui nessa lateralzinha também, até chegar aqui, ó, aonde eu comecei a levantar os pontos ali da gola. Aqui eu já levantei todos os pontos agora na agulha auxiliar.
E eu estou aqui no total com 107 pontos na agulha. Eu já tinha 20 pontos aqui, né? Nesse pedacinho aqui, que são os pontos que ficaram à espera. Aí, aqui, nessa lateral aqui, ó, onde eu arrematei aqueles pontos, eu levantei 34 pontos. E aqui desse lado foram 33. Então, eu vou dar início aqui na carreira. Eu vou colocar um marcador para mim saber que toda vez que eu passo por esse marcador, é porque eu tô fechando uma carreirinha. E é só ir fazendo, né? Um ponto em meia e um ponto em tricô. Um ponto em meia e um ponto em tricô. Do mesmo jeitinho que foi feito aqui na barrinha do início. Cheguei aqui no marcador rosa, né? Quer dizer que eu fechei aqui a carreira. E eu tinha 107 pontos, mas eu precisei aumentar mais um aqui, ó, pra ficar 108, e aí sim terminar em tricô, né? Eu comecei em meia, terminar em tricô e dar certo o desenho do ponto barra 1 por 1. Então, a partir de agora, eu vou só seguir os pontos, meia sobre meia, tricô sobre tricô, até chegar à altura desejada aqui pra minha gola. Aqui eu continuei trabalhando a golinha. E eu tenho aqui 8 carreirinhas trabalhadas do ponto barra 1 por 1. Se você quiser fazer um pouquinho maior ou um pouquinho menor, fica ao teu critério. O arremate que eu vou fazer aqui na minha peça é o arremate feito com a agulha de mão. Arremate italiano, o nome dele. Eu não vou mostrar aqui nesse vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, mas eu já tenho esse vídeo aqui no canal, onde eu mostro bem lentamente aonde que a agulha sai, aonde que a agulha entra, inclusive com uma corzinha de fio diferente, para você conseguir ver melhor o caminho do fio. E se você quiser acompanhar, eu vou deixar o link desse vídeo aqui nas descrições. Mas, se por um acaso você achar, né, ele mais trabalhosinho para fazer, que na verdade é mesmo, aí você pode fazer o arremate tradicional que você já está acostumado a fazer aí nas suas peças. Golinha já está arrematada agora, esse arremate fica assim, ó, dando a impressão que a beirinha aqui tá dobrada e também fica com uma elasticidade muito boa. Próximo passo agora é a gente fazer o acabamento aqui da manga. Aqui eu já fiz o acabamentinho em um dos lados aqui da manga e eu vou fazer o outro aqui agora mostrando pra vocês, né? Mas os dois lados são feitos exatamente da mesma forma. Eu vou iniciar aqui com a agulha 5,5, a mesma que eu teci a peça. Eu vou montar 3 pontinhos aqui. Aí, montado esses 3 pontos, eu vou pegar aqui, ó. No início, aqui aonde eu arrematei aqueles 3 pontinhos iniciais da cava, bem na pontinha aqui aonde ela começa. E aí, assim, ó, eu vou levantar um pontinho aqui, vou passar agora, ó, fiquei com 4 pontos na agulha, vou passar esses 4 pontos aqui pra outra agulha. E passado, o fio tá aqui no pontinho último aqui da agulha, né? Vou começar a trabalhar aqui, ó. 1, 2, o terceiro e o quarto, eu trabalho os dois juntos. Fiquei novamente com 3 pontos aqui. Vou buscar mais um pontinho lá, ó. Vou levantar mais um pontinho, né? Então, eu levanto um pontinho aqui. Fiquei com 4 novamente. Vou passar os 4 pontos aqui pra agulha da esquerda. E aí, sim, eu vou trabalhar eles, ó. 1, 2, o terceiro e o quarto, eu trabalho os dois juntos. Fiquei com 3 aqui novamente. E a sequência sempre vai ser essa, ó. Fiquei com 3 aqui, vou levantar um ponto aqui na beirinha do colete, né? Então, fiquei com 4, devolvo os 4 pontinhos aqui pra agulha da esquerda. Ó, o fio tá aqui no último ponto. Aí, eu venho trabalhando aqui em meia. Faço 1, 2, o terceiro e o quarto, eu trabalho os dois juntos. Fiquei com 3 pontos aqui, então, vou levantar mais um. Levantei, fiquei com 4 pontos, devolvo eles aqui para a agulha da esquerda, e aí, sim, eu trabalho eles.
faço 1, 2, o terceiro e o quarto, eu trabalho os dois juntos. Vai formando ali já o meu I-cord. Depois que, enquanto eu tô levantando os pontos nessa parte aqui da curvinha da cava, que foi os pontos onde foi arrematado, ele é um pouquinho mais difícil para levantar. Mas depois que pega aqui a lateralzinha do tricô, aonde eu subi reto, aí fica mais fácil. Os buraquinhos acabam ficando maiores. Aqui eu já cheguei agora no finalzinho ali, na outra ponta da cava, né? Fiz toda a extremidade aqui da cava, trabalhando nesse I-cord. E aí, aqui, quando chega no finzinho, que fica aqui os 3 últimos pontinhos, é só eu passar o fio por dentro desses últimos 3 pontos. Vai ficar assim, ó. Aí, aqui eu já cortei o meu fio, cortei uma ponta maior, suficiente que dê pra mim fazer a costura da lateral. Puxo todo esse restante de fio aqui. Aí, eu já venho com uma agulha de tapeçaria e começo a fazer aqui a costura. Para fazer a costura, eu faço ela pelo direito mesmo da peça. Aqui no início, eu passo a agulha 2 vezes pelo mesmo lugar. Então, passei uma vez, venho e passo mais uma vez. Isso eu chamo de pontinho de travamento, que é para evitar que aqui, ó, dê desnível na costura. E aí, sim, eu começo a fazer a costura da peça. Eu pego uma alcinha de pontos do lado de cá e uma alcinha de pontos do lado de lá. Uma alcinha de pontos do lado de cá e uma alcinha de pontos do lado de lá. Então, ó, uma alcinha pro lado de cá e uma alcinha pro lado de lá. Se por um acaso você tiver dúvida nessa parte da costura, eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando bem lentamente como que eu faço. Aí, se você quiser dar uma olhadinha lá, eu vou deixar o link aqui na descrição. Costura que já está feita, né? Os 2 lados são feitos da mesma forma. Próximo passo agora é arrematar todas as pontinhas que ficam no final do tricô. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro como que eu arremato essas pontinhas. Se você quiser dar uma olhada, o link vai estar aqui embaixo na descrição, ou então você pode fazer do jeitinho que você já está acostumado. Pontinhas agora todas arrematadas, a peça ficou pronta. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!